vaga aberta, então, no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu conversar um pouquinho sobre todas essas notícias com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que participa sempre às terças aqui com a gente. Oi, Silvio, como você está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. E você, como vai? Tudo bem. A gente até estava brincando aqui, que trabalhando nesse final de semana, nesse feriado, final de semana não, feriado, nesse feriado nacional e a gente está aqui. Mas é bom porque o pessoal também consegue parar, às vezes não está trabalhando e vem nos acompanhar aqui no Bom para Todos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, inclusive. Silvio, a gente acompanhou aquela fala, então, do arcebispo de Aparecida e além de falar dessa frase de impacto, né, de tem que ser para ser uma pátria amada, não pode ser uma pátria armada. Ele fala sobre essa questão indígena, que é muito importante também. Ele faz questão de mencionar os indígenas. E daí a gente tem colado nessa notícia essa nova denúncia de Bolsonaro em relação a crimes cometidos, gestão cometida na Amazônia, né? Porque não é uma gestão cometida, de fato, é um crime que ele está fazendo com a Amazônia. Isso foi denunciado no Tribunal de Haia. Mais uma denúncia ali, a 7ª, se eu não me engano, no Tribunal de Haia, relacionada a Bolsonaro pela primeira vez, especificamente em relação à Amazônia e meio ambiente. E a gente vem conversando tanto aqui, né, Silvio, nas suas participações, sobre como as mudanças climáticas têm afetado o mundo como um todo, as pessoas, né? Aqui no Brasil a gente teve recentemente essas ondas de poeira, de areia, coisa que a gente não tinha visto aqui no país, e de repente a população está sofrendo com esse tipo de efeito climático. Então, assim, é uma questão grave, que não pode ser ignorada, que inclusive precisa ser bastante discutida até 2022, quando a gente tem eleições também, né? Então é tudo muito importante para se discutir nesse momento. Olha, Thalita, começando pela manifestação da Igreja, a gente tem que lembrar que a Igreja Católica é uma instituição milenar, não é? Ela sobreviveu aos governos de todo tipo. E ela tem muita atenção com relação ao que os seus fiéis estão sentindo, né? Quando ele é aplaudido também, isso repercute no que eu estou comentando. Quando a Igreja Católica, através da fala dele, começa a se posicionar dessa forma, não é? Nós não queremos as fake news, nós não queremos um mundo do ódio, nós precisamos de uma relação fraterna, nós precisamos recuperar a dignidade dos povos indígenas, dos negros, dos pobres. Está colocando uma agenda que vai de encontro justamente às expectativas de solução dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil. Então, essa observação dele é importante nesse sentido. Quer dizer, as antenas, vamos dizer assim, da Igreja Católica estão sinalizando uma saturação dessa situação perante o seu próprio público de fiéis. E isso é importante de considerar, né? Agora, com relação à questão ambiental e à condenação, aliás, o encaminhamento, né, do processo, não é ainda um processo penal, mas de denúncia ao Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal de Haia é isso. Ele foi criado por 123 países, o Brasil ajudou a criar, ele foi criado em 2002, né? E ele trata de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra e agora de genocídios também. Quer dizer, quando a entidade All Rise, que aliás não é austríaca só, ela trabalha em vários países europeus, se manifesta dizendo o desmatamento da Amazônia compromete a vida do planeta, é isso que está falando, né? O planeta contra Bolsonaro é justamente isso, quer dizer, o planeta está sendo colocado em risco por uma política de desmatamento, por uma política de incêndios, por uma política que provoca a seca. Essa política acaba matando aqueles chamados corredores, os rios voadores, que são aquelas nuvens que migram da mata amazônica para poder irrigar o centro-oeste e o sul. Se queimar a mata amazônica, não é só lá na Amazônia que isso vai impactar. É também no centro-oeste, no Pantanal, é também no sul. E nós estamos vendo já momentos de extremos do clima no Brasil. Você vê geadas enormes em Santa Catarina, você vê
ciclones, você vê aquela poeira toda que levantou no interior paulista, que deixou todo o horizonte com cor de terra, não é? Que nunca tinha havido antes. E se você for ver a falta de água que nós já estamos tendo, né, é de se preocupar mesmo. Quer dizer, a política do Bolsonaro é uma política que nós já comentamos aqui, é uma política de destruição, né? Mas essa denúncia, eu queria dizer que ela tem uma importância política muito grande, porque o Tribunal Penal Internacional ele só pode ser acionado quando a justiça do seu país, do país em que se comete esse genocídio, esse crime de guerra, esse crime contra a humanidade, não é mais efetiva para cobrar os direitos, para garantir a cidadania, para garantir, vamos dizer assim, a plena vigência da dignidade humana. O que significa também o encaminhamento dessa denúncia que a justiça brasileira, de alguma maneira, foi condenada por incompetente também. Não é? E é essa uma dimensão importante. A articulação dos povos indígenas brasileiros já encaminhou também uma denúncia a esse tribunal, a Comissão Arnes, né? E tem 60 sindicatos e movimentos sociais liderados pela Rede Sindisaúde que também estão encaminhando essa denúncia ao Bolsonaro por conta do genocídio na questão do trato com a pandemia, da Covid-19. Então, eu diria, a questão da saúde, a questão do meio ambiente e a vida de todos nós é o que motiva esse tipo de encaminhamento ao Tribunal Penal Internacional. Mas a importância é política, porque, de fato, o Bolsonaro não vai ser condenado por esse tribunal. Ele só condena pessoas, não condena governos nem estados, mas é um processo lento, não é? Que vai transcorrer ao longo de muitos anos. Então, a importância disso é, de fato, essa denúncia e um reconhecimento internacional, até por representantes do IPCC, do painel climático, né, de que ele está começando um crime contra a humanidade. Então, é dessa forma que eu vejo a importância desse encaminhamento da denúncia pelo All Rise, que, aliás, é a primeira entidade internacional que se mobiliza para fazer isso, porque antes nós tínhamos aqui iniciativas nacionais, não é? É verdade. Interessante você ter trazido, inclusive, essas outras entidades, né, que entraram com denúncias, porque a gente vê que são dos mais diferentes campos, né? Então, tem a questão indígena, tem a questão de gestão de pandemia, tem médicos que entraram também por conta da gestão da pandemia. Então, assim, são vários os autores de denúncias que expõem Bolsonaro ali no Tribunal Penal Internacional. Politicamente, isso é muito importante. Sobre essa fala do arcebispo, inclusive, Silvio, você falou que, de certa forma, é um recado que a Igreja Católica está enviando aos seus fiéis, né? E eu li aqui na internet que agora vai restar a Bolsonaro chamar a Igreja Católica de comunista, né? Porque ele faz isso sempre com quem o acusa de alguma forma ou faz críticas ao seu governo.